Pessoal, bem legal que eu trouxe aqui pra gente discutir hoje. Aliás, eu tinha te pedido como tarefa dar uma lida nessa parte, né? Se tu tivesse um tempinho de ler, tu viu ali, de repente, que tem um raciocínio interessante para a dedução do volume de uma esfera, que a apostila traz. Aliás, bacana o material ter estimular o aluno, sabe? Buscar uma forma que no ensino médio dê para discutir o volume de uma esfera. Porque os caras sabiam calcular o volume de uma esfera muito antes do cálculo diferencial integral ter surgido. O cálculo diferencial integral surgiu, na verdade, como uma ferramenta nova que permitia esses cálculos todos com muito mais facilidade. Mas eu achei muito legal. Desde ano passado, quando eu comecei a fazer essa discussão com a galera, fico feliz porque antes de trabalhar com esse material, nesse ano, eu não fazia essa dedução para nenhuma outra turma. Então, bacana. Outra, se tu aprender a fazer a dedução, nós já estamos indo para um outro nível de matemática, muito além daquele de resolver exercíciozinho. Por isso que é uma coisa que é para poucos, os caras têm que gostar muito da brincadeira. De qualquer forma, meu objetivo aqui não é que vocês aprendam a deduzir, saiam deduzindo a fórmula aí, né, tente o ITA aí de repente. Mas sim que tu consiga me acompanhar no raciocínio, e que se algum dia tu precisar ou sentir tesão em deduzir a coisa, tu vá atrás e consiga entender a brincadeira. Para que tu entenda com tranquilidade como é que nós vamos achar o volume dessa esfera, primeiro eu preciso te provar que o meu método vai funcionar. Para te provar que o meu método vai funcionar, eu preciso que tu lembre do princípio de Cavalieri que nós discutimos no final de um desses volumes aí, o volume 2, ou acho que é no final do volume 2. Sempre no final do volume de matemática a gente trabalha com geometria espacial, né? E numa dessas vezes a gente começou a trabalhar com o volume de sólidos geométricos. E aí o cara vai lá e traz o princípio de Cavalieri. Que história é essa do princípio de Cavalieri? É uma coisa muito óbvia, na verdade. O difícil às vezes é matematizar essa coisa óbvia. Tá vendo essa figura aqui? Composta de 3 paralelepípedos de x, y e z, as arestas. Concorda comigo? Isso aqui, essa figura 1 deve ter um certo volume, né? E olha essa figura 2. O que tu percebe da figura 1 para a figura 2? Desprezando, obviamente, minha falta de coordenação motora. Eu simplesmente peguei a mesma coisa e dei uma desencaixada, botei um pouco para o lado. O volume mudou? Em forma alguma, porque o volume é definido pelo volume de cada segmento. Eu só desloquei um segmento em relação ao outro. Como os segmentos não mudaram, tem que ser o mesmo volume. Tudo bem para vocês? Outra, o que o Cavalieri percebeu? O que é o princípio de Cavalieri? Se tu saca que esses caras têm o mesmo volume, o princípio de Cavalieri já está no teu coração. A gente só precisa expressar ele. Então olha só, imagina que eu fatiei aqui. Em qualquer lugar que eu vá fatiar esse sólido, ao fatiar eu posso olhar e vai ter uma área de onde eu fatiei, né? É a área da seção. Tu corta, faz uma seção e acha a área da seção. Qual seria a área de qualquer seção que eu fatie aqui? XZ, essa área de cima. É X aqui vezes Z, concordam comigo? E olha só, se eu fatiar esse cara em qualquer lugar, qual vai ser a área da seção? XZ. O Cavalieri começou a perceber que o que importa para definir o volume de um sólido geométrico são as várias áreas da seção. Se dois sólidos geométricos têm a mesma altura e têm as mesmas áreas da seção em todos os pontos, obrigatoriamente eles têm o mesmo volume. Por isso que figuras que antes nós não conseguimos calcular o volume, nós percebemos por um princípio que tem o mesmo volume de figuras idiotas, e aí então o volume desse cara, 3y vezes x vezes z, que é exatamente o volume desse, que é uma figura mais complexa, que está num formato mais chato de visualizar. Claro que para caixinhas empilhadas como essa, nem seria necessário o princípio de Cavalieri. O bacana é que ele é poderoso para aplicar em outras situações, em qualquer situação. Então sempre que tiver um sólido geométrico muito complexo, tu pode primeiro verificar qual é a área da seção dele, tentar achar um sólido geométrico que tenha a mesma área da seção, que seja mais fácil de calcular, e calcular por ele, porque o volume final, pelo princípio de Cavalieri, tem que ser o mesmo. Sempre que sólidos geométricos possuem mesma altura e mesma área da seção em todos os pontos, obrigatoriamente seus volumes são iguais. Aqui eu fiz só de maneira mais intuitiva, como a apostila também já havia feito. Se tu entende o princípio de Cavalieri,
aceita ele, tu vais conseguir aceitar a nossa dedução aqui da esfera. Para que a dedução fique completa, primeiro nós temos que imaginar o seguinte, ó, peguei essa esfera, essa bola perfeita, essa laranja perfeita, e vou cortar ela aqui, ó. Quando eu cortar essa esfera, vai surgir o que aqui? Uma circunferência, concorda comigo? Um círculo, se tu quiser a coisa cheia, vai surgir uma circunferência bem onde eu cortei. Eu cortei a uma distância D do centro, ó. Isso aqui é o centro, né? Eu cortei uma distância D do centro. Esse Rzão é o raio da esfera. Tudo bem para vocês? E aqui, ó, esse Rzinho seria o raio dessa circunferência que surgiu quando eu cortei. Quando eu tirei uma tampinha da laranja. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Dá para relacionar, né? Rzão, Rzinho e D, né? Como é que é a relação matemática entre eles? Uou! Rzão ao quadrado, Rzinho ao quadrado, mais D ao quadrado. Pitágoras, já que ali é perpendicular. Então tu vê mais uma vez o Pitágoras aparecendo na nossa vida. E é muito comum em problemas de esfera, tu ter que fatiar ela em algum lugar e ter que fazer um Pitágorazinho entre o raio da esfera, a distância até o centro onde eu cortei ela, e o raio do círculo que surgiu. Nada demais. Tranquilo? Pessoal, se eu for cortar essa esfera em qualquer lugar, eu pergunto a vocês, qual seria a área da seção que surgiria? Como é que eu calcularia a área dessa seção aqui? Ó? Como é que se calcula aquela área que eu achurei? Muito obrigado, garoto. πr ao quadrado. Que R? Rzinho. Tudo bem para vocês? Nada demais, né? Matemáticos que eu não sei como começaram a pensar, putz, nós temos que criar uma figura geométrica que se nós cortarmos ela em qualquer lugar, vai dar exatamente a mesma área da seção de uma esfera, que tem a mesma altura dessa esfera. Se nós acharmos que figura é essa, uma figura mais fácil de raciocinar, nós poderemos calcular o volume da esfera pelo volume dessa nova figura. E os matemáticos descobriram que figura é essa. O nome da figura é anticlepsidra. Anticlepsidra é o nome da figura que os matemáticos criaram para poder determinar o volume de uma esfera. Como é que se faz uma anticlepsidra? É só tu pegar um cilindro, esse cilindro, ele tem raio Rzão, o mesmo raio da esfera, tá vendo? E altura 2Rzão. Tranquilo? Na verdade, então ele está mal desenhado, né? Porque isso aqui era para ser 2Rzão também, ó. Né? Era para ser um cilindro cujo diâmetro é igual à altura. Então, peraí, a seção desse cilindro é um quadrado. Então eu posso primeiro fazer um quadrado e depois imaginar um cilindro aqui. Que tamanho é esse? R. E esse aqui? 2R. Tranquilo? Um cilindro assim? Light, né? Mas agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou conectar esses pontos aqui, ó, formando um cone aqui em cima de altura R e um cone ali embaixo de altura R. Beleza? Se eu retirar essas partes aqui, ó, se eu retirar essas partes aí, essa figura que surge é aquela que eu falei, a anticlepsidra. Anticlepsidra. Vamos calcular, vamos cortar aquela anticlepsidra em um determinado ponto e vamos calcular a área da seção dela? Pode ser? Porque eu te falei pelo princípio de Cavalieri, né? Se a área da seção dessa figura cortada em qualquer lugar der a mesma área da seção dessa esfera cortada em qualquer lugar, pode ter certeza que o volume dessas duas figuras é o mesmo. É o mesmo. Só vamos ver se vai funcionar aqui. Vou pegar aqui uma certa altura D, ó. A uma certa altura D, eu vou cortar esse cara aqui. Vai formar um novo círculo, concorda comigo? Certo? Vai formar um novo círculo. Esse círculo vai ter um raio. Concorda? Vai ter um raiozinho R. Eu quero poder calcular a área de um círculozinho daquele ali.
seria πrzinho ao quadrado, né? Concordam comigo? Seria πrzinho ao quadrado. Mas, com certeza dá de fazer uma relação, né, entre esse rzinho, essa distância em que eu cortei, concordam comigo? E o rzão da figura, certo? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Porque se eu isolar numa e... olha o que vai acontecer. Área igual a π, rzinho mais passar para cá, rzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado. Tudo bem como ficou a área da seção? Se eu souber em que distância eu cortei, eu acho a área. Concordam comigo? Agora olha só, como é que eu vou calcular aquela área ali? Na verdade, o que eu quero, eu não quero aquela área ali, na verdade. Deixa eu devolver aqui o meu cilindro, na verdade. Ó. A anticlepsidra é, na verdade, não é essa parte aqui de dentro, na verdade, que eu quero. É essa parte aqui de fora, ó. Isso que é anticlepsidra, na verdade. Eu achurei aquela parte ali de dentro, né? Mas eu sou tanso, na verdade, o que eu queria calcular, ó, é essa areazinha aqui, ó. Ou seja, a anticlepsidra não é o cilindro e os cones cheios. Não é o cilindro com os cones cheios, a anticlepsidra. A anticlepsidra é eu pegar o cilindro cheio de material e tirar os cones. O que sobra é a anticlepsidra. Senão seriam 2 cones, né? Senão eu poderia dizer, galera, uma anticlepsidra é tu pegar 2 cones, juntar as pontas dos 2 cones. Aí vai ficar essa figura aqui, ó. Aí vai ficar essa figura aqui, ó. Um cone em cima e um cone embaixo. Não é uma ampulheta. Certo? A anticlepsidra, na verdade, seria o seguinte, ó. Eu pegar o cilindro todo, cheio, e retirar de material 2 cones. Cavar ali um cone, cavar ali outro cone. Ou seja, o material que sobrou está aqui em volta, ó. Beleza? Isso aqui, na verdade, é justamente o oposto da anticlepsidra. É o negativo, digamos assim, da anticlepsidra. Tudo bem para vocês? Então, me perdoem ali. Na hora que eu fui começar a fazer a direcção, eu vi, não vai dar igual a área da seção. Tinha que ter dado igual. Eu, opa, tô errando alguma coisa. Aí eu, opa, peraí. Peguei o cilindro, desenhei 2 cones, mas retirei o material do cone. Então o que sobrou aqui foi uma coroa. Concordam comigo? O que sobrou aqui foi uma coroa. Qual é o tamanho dessa, qual é a área dessa coroa que sobrou? Vou olhar de cima para te ajudar, vou olhar de cima. É verdade, o grandão é o raio Rzão. Concorda comigo? E o pequenininho, o raio é? Vamos chamar de Rzinho. Vamos chamar de Rzinho. O Rzão é isso aqui tudo. O Rzinho é esse pequenininho. Se eu for calcular a área dessa parte achurada aqui, seria π Rzão ao quadrado, que é a área toda do grandão, menos π Rzinho ao quadrado. A área igual, bota o π em evidência, Rzinho ao quadrado, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Vocês concordam que eu posso fazer um Pitágoras exatamente como eu fiz, relacionando a distância até o centro, o Rzinho e o Rzão? Eles formariam um Pitágoras exatamente como nesse caso aqui. Concordam comigo? Ou seja, já que eu tenho exatamente as mesmas relações matemáticas, qualquer lugar que eu for calcular a área de uma seção de uma esfera, fatiando ela em qualquer lugar, vai dar exatamente a mesma área fatiando a anticlepsidra em qualquer lugar. Quer dizer que se eu calcular o volume dessa anticlepsidra, eu acabo calculando o volume de uma esfera. Porém, como é que eu vou calcular o volume, cara, dessa figura que restou aqui, ó, dessa figura que eu achurei aqui? O cilindro, exceto 2 cones. Como é que se calcula o volume do cilindro? Essa é a ideia. Alguém lembra? πr ao quadrado, a área da base, vezes a altura. Então o volume da esfera seria o volume do cilindro menos o volume de 2 cones. Concordam comigo?
o volume de dois cones. O volume do cilindro, o amigo lembrou, é o πr ao quadrado, a área da base, vezes a altura. Seria π Rzão ao quadrado. Qual é a altura desse cone? Desse cilindro, perdão? 2R. Menos 2 vezes o volume do cone. Qual é o volume de um desses cones? Alguém lembra qual é o volume de um cone? Por 3 é a mesma coisa, só que por 3. Cuidado, o volume e a altura de cada cone é só R, né, galera? Não é 2R, tudo bem pra vocês? Então o volume de um cone, a área da base, π Rzão ao quadrado. Vezes a altura, R apenas. R dividido por se tratar de um cone. Olha que bonito que ficou. Aqui ficou 2π Rzão ao cubo. Menos 2/3 de π Rzão ao cubo. Tira o mínimo. Divide pelo de baixo. 6π Rzão ao cubo menos 2π Rzão ao cubo. O volume ficou 4π Rzão ao cubo sobre 3. Não foi a fórmula que eu passei para vocês ontem no finalzinho da aula? Vocês podem não lembrar, mas era exatamente a fórmula que eu passei para vocês. 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, para tu calcular o volume de uma esfera, basta conhecer só isso. E aí poucas perguntas restam se eu te pedir o volume de uma esfera, né? Por isso que é muito pouco comum cair só o volume de uma esfera. Ele vai lá e fala, considere que um arquiteto faça um prédio em forma de esfera, mas o interior do prédio, a sustentação é um cilindro, tal. Aí ele pergunta qual é o volume de concreto usado. Ou seja, tu vai ter que pegar o volume da esfera, né? Pegar o volume do cilindro, por exemplo, e subtrair um do outro. Ele acaba acrescentando o volume da esfera num probleminha como aqueles que nós já enfrentamos. Para que vocês possam exercitar a aplicação dessa fórmula, que é o mais importante, eu queria que vocês arriscassem. Primeiro eu achei muito legal a primeira questão que ele traz sobre esfera, que é bacana para a gente lembrar um pouco os detalhes do nosso planeta. Então eu queria que tu arriscasse ali na página 44, aquela primeira pergunta que ele faz ali, para a gente lembrar um pouquinho dos detalhes do nosso planeta, e depois tu pode fazer, vou até colocar aqui no cantinho. Começa agora, que sobrar é uma das últimas tarefinhas do ano, se não a última. Página 46, tu pode fazer o exercício 1 e 2. Mas antes, para aquecer nesta bela manhã, tu faz a página 44. E para finalizar, umas questõezinhas de volume de esfera aqui, ó. Página 51. O Pedro, ele já está pedindo superfície da esfera. De qualquer forma, ó, eu vou colocar aqui, superfície de uma esfera, eu coloquei para vocês 4πr ao quadrado, certo? Daqui a pouco a gente faz a dedução dessa também. Página 51, exercício 1 e 2 está ótimo também. 5 exercícios, se tu der um gás e se agilizar, termina agora, não leva nada para casa. Vamos que é uma das últimas matériazinhas para discutir ao longo do ano. Depois, na verdade, a continuação é pegar um cone e desenhar ele dentro de uma esfera e ver o que acontece. Pegar um cubo e desenhar dentro ou fora de uma esfera e ver que relação existe entre eles. É, mais Pitágoras, mais uma vez, nas figuras que vão aparecer. Isso que era novo, realmente, pra gente, era isso aí. Vamos que vamos. Pacô chamou, não quero ver ninguém parado. Sexta-feira.